começar então, né, gente? Mais uma aula, número 20 e alguma coisa. 27? Sei lá, acho que é 27. Então, vamos ver. A gente está falando de sistema de arquivos, né, gente? E, para ser mais preciso, nós vamos direto lá na parte da implementação do sistema de arquivos. Legal? Ou, mais precisamente, implementação de arquivos. O que a gente vai estudar, como que o SO faz para organizar os blocos de arquivos. Vou pegar meu copinho aqui. Vocês já estão habituados com o meu copinho, né? Tem que pegar porque a garganta seca mesmo, não tem jeito. Porque o SO, ele implementa, óbvio, né, internamente, ele implementa a questão dos blocos para arquivo, claro, e também para diretórios. Isso tem algumas diferenças, tá certo? Eu tô me vendo aqui, isso me atrapalha bastante. Vou organizar a tela primeiro. Não quero me ver, não. Não estou interessado. Ups, não estou interessado em me ver, não. Agora sim. Agora ficou um pouco melhor. Legal. Então, eu estava falando a implementação interna em termos dos blocos, né? A organização dos blocos, dado um arquivo. Vamos lá. Dado um arquivo, como que esse arquivo é efetivamente alocado em blocos, lá no sistema de arquivos. E para os diretórios também tem essa discussão, né? Então, continuando a aula passada, da anterior a gente estava falando sobre isso, né? Nós terminamos falando da alocação contígua de blocos para um determinado arquivo, ou, claro, para arquivos, né? Lógico que não é só para um arquivo, mas dado um arquivo, ele precisa ser alocado no disco em blocos. E a alocação, e há formas de fazer isso. E na anterior, nós falamos sobre a alocação contígua desses blocos. Né? Então, é isso que nós vamos... Esse é o ponto de partida para hoje, ou seja, pegando esse fio da meada lá da anterior. Tá? E como a gente falou muito de alocação contígua, ou seja, os blocos são alocados de forma sequencial, ou seja, contiguamente, né? E aí nós discutimos os prós e contras disso. Agora, nós vamos falar da alocação de blocos ainda, claro, em disco, porém, numa evolução disso, que é a alocação usando lista encadeada. E que não vai ser muito difícil de perceber, porque a gente já tem alguma experiência com isso, né? Lá, pelo menos com a ideia, né? Quando se fala da memória RAM, quando a gente falou de memória RAM bastante. Estou procurando a tela aqui para projetar, viu, gente? Eu acredito que deve estar aparecendo para vocês aí os slides. Esse aí, ó, implementação do sistema de arquivos. Confere? Joia. Tirar esse daqui. Esse daqui. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Daniel. Então, assim, isso aqui ainda não é um assunto que eu acabei de falar, né? Eu falei isso na aula passada, como é que o sistema de arquivos é organizado, de maneira geral, né? Independente do SO, de uma maneira geral, tem esse layout aí, a gente falou um pouquinho na anterior. A MBR, Master Boot Record, a tabela de partição, né? As partições do disco, e cada partição essa organização aí, geral, genérica, ela é muito inspirada no Unix, tá? Bastante, tá? Principalmente essa ideia dos inodes, que hoje ainda eu vou tocar nesse ponto, tá? O inodes é uma estrutura de dados para organizar os arquivos em blocos também, né? E o superbloco, onde armazena uma série de informações importantes para o sistema de arquivos funcionar, né? A gente falou um pouquinho dele. O gerenciamento de espaço livre, que é fundamental, difícil, né? A gente falou um pouco disso também na aula passada, né? Então, vamos avançar aqui sobre a alocação contígua. Aqui no livro, não nesse, um pouco grande, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui, ó, implementação do sistema de arquivos, né?
a layout do sistema de arquivos, que eu acabei de falar, e discutiu na anterior, tá? Nós falamos disso. E como sempre, viu, gente? Vocês estão aí na sala. Como sempre, interrompe aí se tiver alguma coisa. Se ficou alguma coisa para trás, vocês querem saber, tá? Certo. Não tem problema algum a gente voltar. Isso é bom, espero que seja uma conversa, apesar de virar quase um monólogo. Mas é minha expectativa que a gente interage, né? Vocês sabem. Então, aqui, ó, implementando arquivos, beleza. Aí, na anterior, a gente falou um tanto sobre alocação contígua, tá? Que é, vamos na direta figura, que é essa ideia aí de colocar os blocos, simplesmente colocar os blocos de forma contínua para cada arquivo. Dado um arquivo, ele ocupa 4 blocos, que é esse cara aqui, ó. Aí, ó, se eu tivesse com a canetinha, eu estaria riscando aqui. Eu falei para vocês antes. Aqui, ó, com 4 blocos aqui e tal, e assim por diante. Então, os arquivos são alocados em blocos no disco, e os blocos sempre contíguos. Aí a gente discutiu, falei um monte, eu acho, a não ser que vocês me perguntem algo específico, não faz sentido eu repetir, né? Certo? É só para dar um contexto do que nós estamos falando. Alocação contígua é uma técnica, né? A gente discutiu prós e contras dela. Especialmente, eu encerrei a aula anterior recuperando uma ideia de que estudar essas técnicas é interessante e pode ser úteis até no futuro, né? De acordo com a evolução das técnicas e das tecnologias, né? Lembra disso? Que eu falei isso até do CD-ROM, DVD, né? Que eles usam a locação contígua, né? Claro que um disco magnético, como ele é percebido agora, hoje, não usa. Seria inviável, né? Então, para eu resolver alguns problemas, né, colocados pela alocação contígua, tem essa outra alocação que é em lista encadeada. Então, vamos direto para a figura. Aqui, ó, essa é a figura. Vou ampliá-la um pouquinho, tá? Então, essa é a figura. Então, tem um arquivo A e um arquivo B. Esse arquivo A, se fosse a alocação contígua, eles vão sendo, os blocos dele, do arquivo A, são alocados, como eu já falei, contiguamente no disco. Tá bom? Nessa técnica, esses arquivos, ou melhor, esses blocos do arquivo A, nesse exemplo aqui, ó, eles são alocados por uma lista encadeada. Daí o conhecimento prévio nosso, né, sobre estrutura de dados e essa estrutura de dados especificamente sobre lista encadeada, né? Lista encadeada não pode ser alguma coisa nova nessa fase de um curso de computação, né? Tá certo? Em algum momento vocês estudaram esse negócio, fizeram código, escreveram código, aprenderam lá um monte, como é que implementa os ponteiros, né, assim? Como é que você cria os nós, ou nodes, né, enfim. E você tem aquela estrutura de dados, onde você tem um pointer que aponta para o próximo, para o próximo, para o próximo, que é bem essa figura aí, né? O bloco de disco, o bloco que é reservado lá no disco, ele agora, ele tem 2 partes. Uma parte do bloco, ela vai ter que ser gasta em espaço com uma estrutura de dados aqui apropriada para apontar para o próximo bloco. Sim. Acho que a figura é bem intuitiva aí, né? Tá certo? Então, esse retângulo superior aqui, eu preciso de uma estrutura de dados aí apontadora, tá? Vamos colocar assim, um pointer. E é por isso que esse conhecimento lá na codificação, lá em alguma disciplina anterior da área de computação, né? Então, não preciso ficar explicando, não. Isso aqui é um ponteiro. Vai apontando aqui. A outra parte do bloco é efetivamente ocupada por dados do arquivo, né? Então, esse arquivo A, no exemplo, ocupa 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Bloco 0, numerados 0, 1, 2, 3 e 4. E na figura, a figura representa aqui o bloco físico. O que é o bloco físico? Bloco físico. Por que eu estou chamando de bloco físico? Porque aqui é um número sequencial aqui no file block 0, 1, 2, 3, mais abstrato, no sentido de é uma sequência, mas não significa que eles estão sequencialmente no disco. No disco, os blocos estão organizados em locais
em endereços que não são contíguos. Então, esse 4, esse 7, esse 2, esse 10, esse 12, aqui na figura, representam aqui, de forma mais didática, né? Representam um local, ou se você quiser, até o próprio endereço, tá tranquilo, de onde ele está lá no disco. Então, o bloco 0 do arquivo A está na posição 4 lá no disco. E o bloco 1 está na posição 7 lá no disco. Então, não estão contíguos. Essa é a vantagem da lista, né? Você pode fazer isso. Exatamente. É por isso que a técnica muda, né? E aí me permite separar fisicamente os blocos, vamos chamar assim, né? Eles não ficam mais contíguos, como assim, né? Como nessa figura. Bloco A, o arquivo A, depois o arquivo B, depois o arquivo C, e os blocos do arquivo, de cada arquivo, sempre seguidinho. E a gente discutiu os problemas disso aqui. Quando um arquivo é deletado, eu fico com blocos livres, e aí já me causa um transtorno, porque eu teria que causa fragmentação, não é essa discussão? E ao causar fragmentação dos blocos, me dificulta novos arquivos serem gravados no disco, porque eles têm que ser gravados ou no fim, aqui, né, eu estou apontando aqui, ou no final dessa locação de blocos aqui, se ainda houver espaço, ou tentando reutilizar os blocos livres. E aí cai numa discussão, né, que a gente já teve aqui. Então eu vou discutir, tá bom, eu tenho que gravar no bloco livre, ele tem que caber, né? Se um novo arquivo tem 6 blocos, ele tem que caber aqui, ó, né? 6 blocos livres. Aí eu vou ter que varrer sequencialmente os blocos. Então a gente discutiu todas essas questões aí, né? Aqui eu tenho outra. Aqui mesmo. Aqui eu tenho outro panorama. Muito bem. Bom, o primeiro ponto a considerar aqui, que pode ser uma desvantagem, é que o bloco de arquivos, ou melhor, o bloco, eu estou gastando um espaçozinho de dados dele com um controle, concorda? Sim. No outro, o bloco inteiro é usado para o arquivo. Todo bloco é usado para dados do arquivo. Aqui não, aqui o bloco eu estou gastando um espaçozinho dele com um dado, né, que não é importante para o arquivo em si. É um overhead. Eu chamo isso que é um overhead, porque eu tenho um ponteiro para organizar estruturalmente os blocos, para formar o arquivo. Então, esse é um ponto já a considerar que você pode tratar como negativo. Você vai gastar espaços em disco com isso. Certo? Na discussão da diferença entre esse cara, que é o linked list, com o contíguo, estão também as vantagens. Né? Uma vantagem é aquela discussão de você ter que percorrer sequencialmente todos os blocos para chegar em um determinado bloco. Aqui, não necessariamente eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um arquivo A, um arquivo B, para eu implementar essa sucessão de blocos, eu preciso ter, para cada arquivo, o endereço inicial dele. Certo? Qual que é o bloco inicial? Aqui nesse... eu não posicionei aqui corretamente, mas eu vou posicionar aqui onde é que está aqui? Não, está aqui. Né? Tá aqui. Ótimo. Aqui a figura da alocação encadeada em outra forma de outra figura, outro recorte, como eu gosto de falar. Né? Então, o arquivo A, TXT, que é um arquivo texto, ele começa em que bloco? Bloco 6. Certo? E basta eu saber qual o bloco inicial de cada arquivo. É o suficiente, né? Na alocação... Pois não, Daniel? Porque o resto já está tudo apontado no outro. Exatamente. Na alocação contígua, só a gente contrastar as duas para a gente fazer análises, né? Na alocação contígua, e essa figura mostra a alocação contígua de outra forma, mas é a mesma semântica, né? Olha só, o arquivo A, ele começa no bloco A,
Então, tem uma tabela, certo? Eu preciso ter uma tabela aqui para me ajudar. Então, a tabela bloco A com tamanho 3. Beleza. O arquivo B, bloco 10, começa no 10 com tamanho 1, e assim por diante. O C, tamanho 13, com 2. Nós já discutimos os problemas da alocação contígua, a questão do espaço livre, né? Arquivos que têm tamanho, os arquivos têm que caber sempre no espaço livre, o que é muito difícil de acontecer, etc. Né? Então, como trazer essa discussão agora para alocação encadeada? Bom, essa é a cara, né? Você mesmo falou, né? Então, eu só preciso saber o ponto de partida de cada arquivo. Então, posso ter N arquivos, cada arquivo tem um ponto de partida, o bloco, e aí você simplesmente faz um encadeamento. Você não precisa dizer o tamanho. Então, já é uma diferença. Com isso, a gente já começa a perceber o seguinte, que o arquivo ele pode ir crescendo, o tamanho desse arquivo pode ir crescendo, ou seja, só para deixar claro, quando eu falo tamanho, é porque, claro, né, eu preciso ir alocando blocos. Se o arquivo vai crescendo, eu preciso ir alocando blocos dinamicamente. Uhum. O último bloco do arquivo A é o bloco... Cadê? 8. Tá vendo? É o 8. Bom, se eventualmente esse arquivo é um texto, se eu abri-lo num editor de textos, é um TXT, sei lá, um editorzinho, e começar a salvar e trabalhar, ele vai crescendo. Então, do 8, eu tenho condições de ir alocando blocos livres e continuando o encadeamento. Tá certo? Claro que eu preciso ter espaço no disco, para isso. Então, já está mais fácil, já é mais factível, vamos falar assim, em relação à alocação contínua. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, que eu já falei, eu estou gastando espaço aqui, como uma desvantagem, estou gastando espaço em cada bloco. Beleza. Só que tem um elemento aí que continua me incomodando, que é típico do sistema de arquivos, que é a fragmentação interna. Quer dizer, a fragmentação interna, ela continua. O que é a fragmentação interna? Será que vamos conseguir lembrar? Dentro do próprio arquivo. Aqui, ó, nessa figura talvez seja mais fácil de eu explicar. Eu falei, você falou, eu acabei de te ouvir, desculpa, Daniel. Não, pode continuar. Não, porque eu te ouvi, cara. Você falou você falou que a fragmentação interna, o que se refere, né? Fragmentação dentro do próprio arquivo, né, dos blocos. Porque o bloco, assim, um arquivo, ele é composto de blocos, e aí os blocos vão enchendo. Então, enche o bloco 0, enche o bloco 1. Suponha que um bloco desse tem 1 kilobyte de tamanho, vai, só para facilitar a conversa. Então, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, os blocos vão enchendo. Né? Se eventualmente, no quinto bloco, que é esse aqui, o meu arquivo tem 4K, 4,5K. Certo? Aí encheu o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto bloco vai ficar com um espaçozinho lá. Né? Porque eu não enchi o quinto. Né? Então, essa fragmentação é chamada fragmentação interna. Ela não prejudica o sistema como um todo, no sentido de eu alocar espaço livre em outros blocos livres e tal. Não chega tanto, que essa seria a fragmentação externa. Né? Mas a interna, ela nesse caso, é inevitável. Por quê? Porque o arquivo como um todo não completou um número perfeito de blocos ali, certo? Eu acredito que tenha ficado claro. Então, vou voltar aqui para eu fazer um estudo dirigido com vocês. Olha aqui. No caso aqui exatamente esse ponto em amarelo aí, marcado em amarelo, eu estou comentando, tem essa questão que eu acabei de falar. Nenhum espaço é perdido na fragmentação de disco. Tá? Então, eu quero deixar clarinho mesmo. O disco, ele deixa de ter aquele problema da fragmentação do disco. Do problema que a gente colocou lá na alocação contígua, de ter blocos contíguos, né, e ficando pedaços assim livres e tal, e que eventualmente eu nem consigo preencher. Tá? Esse caso, esse problema, ele diminui um pouco, porque eu não tenho perda. Olha aqui, eu vou marcar aqui. Ó. Eu não tenho perda de fragmentação de disco. Exceto
a fragmentação interna no último bloco. Joinha? Eu acabei de falar, né? O Gabriel está perguntando uma coisa. Também, eu vou te responder, Gabriel. Também é suficiente para entrar no diretório meramente armazenar o espaço de disco do primeiro bloco. Sim. Então, ele está dizendo assim, na entrada de diretórios, que é aquela tabela, essa aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. A entrada de diretórios, que o autor está afirmando aqui, é essa tabela aqui, tá bem? É essa aqui. Chama entrada de diretórios. Então, tem cada arquivo e o ponto de bloco inicial, né? Então, basta eu armazenar o primeiro bloco. O resto pode ser encontrado a partir daquele bloco ali, starting there, né? The rest can be found starting there. Beleza. Por outro lado, embora eu faça a leitura sequencial, e a sequencial ela é interessante, eu ainda tenho um probleminha, tem uma questão, mas antes disso, deixa eu ver aqui o chat de novo. Com a alocação contígua acontece e com a lista encadeada não. Devia ter falado na hora, né, Gabriel? Acontece o quê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que fragmentação? Sim. Segmentação, acho que você quer dizer fragmentação. Estou entendendo. Então, com a alocação contígua acontece a fragmentação e com a lista encadeada não. Então, vamos lá. Quando a alocação é contígua, que é usada no CD-ROM, e foi usada muito tempo em discos magnéticos, que é essa aqui, na contígua acontece fragmentação as duas. Então, vamos lá. Acontece a fragmentação interna, por quê? Porque um arquivo A, ele vai enchendo os blocos, só que ele não enche perfeitamente o tamanho do bloco. Pode ser? Então, se o bloco é de 1K, como eu já expliquei agora há pouco, e eu tenho um arquivo nesse exemplo aqui, 4 blocos, se o meu arquivo tiver 3,5K, então eu vou encher um bloco, encher um outro, e o quarto bloco vai ficar pela metade. Essa fragmentação interna, ela acontece nas duas técnicas, tanto a contígua quanto a encadeada. Já a fragmentação externa, o que é a externa? É quando eu tenho esses blocos livres, olha, que vão ficando pelo caminho, mas de forma contígua. O grande problema não é ter o bloco livre. Isso é importante, ter blocos livres. O grande problema é ter blocos livres em determinado tamanho, porque é contíguo. Então, quando o arquivo D é deletado, olha aqui, ó, o D, 1, 2, 3, 4, 5 blocos, é deletado, fica esse buraco, 1, 2, 3, 4, 5. E eu não tenho aqui, rapidamente, como reorganizar esses blocos livres que vão ficando. Isso é o que eu chamo de fragmentação externa, porque vai exigir executar algum processo em segundo plano, uma compactação desse disco, para tornar esses free blocks, tirar esses free blocks aí espalhados pelo disco, colocar tudo num lugar só, vamos falar assim, tá? No final, por exemplo. E por que na contígua é mais grave? Porque se um arquivo chega para ser gravado, eu tenho que ficar procurando esses buracos aqui, e nem sempre eu vou encontrar buracos que cabem em determinado tamanho de arquivo. Certo? Então, essa é a externa. Quando eu venho para cá, cadê? Nesse caso aqui, na lista encadeada, a fragmentação externa, ela é minimizada, porque eu não tenho blocos contíguos mais. Eu posso ter, eventualmente, um bloco livre ali solto lá no meio do disco, outro bloco livre solto lá no disco, mas é um só, e vários blocos livres, certo? Espalhados de alguma maneira. E não está escrito aqui, mas se a gente começar a pensar, nós estamos aqui para isso, dá para fazer uma lista encadeada também de blocos livres, né? Dá uma pensada comigo. Não estou falando sobre isso agora, mas os blocos livres poderiam também ser encadeados numa estrutura, e aí eu ter uma maneira de percorrer os blocos livres e ir alocando para novos arquivos. Então muda um pouco a natureza do problema, né? Fica um pouco
menos difícil o SO para lidar com fragmentação externa, né? Legal, cara, isso aí. Tá agradecendo lá, é isso aí. Então, agora, o que acontece? Por outro lado, aí aqui a discussão agora em outro aspecto. Na locação contígua, claro que fica mais fácil eu percorrer arquivos sequenciais, né? E na aula anterior a gente falou disso, um arquivo sequencial que você lê linha a linha, por exemplo. Simplesmente. Um arquivo texto ou um arquivo com registros que eu quero ler os registros simplesmente sequencialmente. Quando a alocação é contínua, é excelente, né? Concorda? Porque imagina lá o cabeçotezinho do disco lá e passando pelos blocos na sequência. Ótimo. Eu acho que nem tem muito o que discutir. Isso é um desempenho bom, né? Porque eu tenho que fazer a pesquisa sequencial. Né? E aqui, na locação com lista encadeada, também eu tenho uma certa vantagem pelo fato dos ponteiros já estarem apontando, então eu vou varrendo esses ponteiros, concorda? Então eu vou varrendo esses ponteiros aí e vou varrendo os blocos. Sim. Claro que se os blocos estiverem muito espalhados, e agora eu me lembrei disso, né, mas não está aqui na nossa discussão, mas olha só, se esses blocos estiverem espalhados, muito espalhados entre setores do disco, aliás, setores são entre as trilhas do disco, vocês concordam que se os blocos estiverem muito distantes fisicamente uns dos outros, eu também posso ter perda de desempenho nessa busca sequencial dos blocos? Sim, pensado, não é? Imagina o SIC, porque tem um SIC que é posicionar no primeiro bloco. Chama SIC, S-E-E-K. A gente já falou disso lá um tempinho atrás, né? E além do SIC, eu também tenho aquela coisa da latência do disco magnético, do cabeçote e tal. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Se o bloco 0 estiver num setor do disco, o bloco 1 estiver no outro muito longe, aí eu vou ter que dar uma deslocada, né? O cabeçote. Então, eu vou ficar indo e voltando para procurar os blocos. Tem esse probleminha. Mas esse é um problema que a gente discute muito quando fala dos discos, da forma que o disco trabalha, mas é relevante. A discussão aqui é que, tá bom, sequencial ainda é legal porque os ponteiros estão apontando, então eu consigo achar rapidamente o próximo bloco. Esse é o ponto positivo, né? Rapidamente eu sei qual é o próximo, então no arquivo sequencial eu vou bem. A discussão que o autor traz aqui é que o acesso aleatório pode ser muito lento. O que é aleatório aqui, no caso, esse random? Eu vou ler tudo. Ó. Embora a leitura de um arquivo sequencial, ou a leitura sequencialmente, seja direta, né? Assim, tranquilo, direta, o random access é extremamente lento. Quer dizer, fazer uma leitura aleatória é uma leitura, assim, direta. Né? Eu quero ir direto num bloco. Eu quero ir diretamente. Eu não quero passar por todos os anteriores para eu chegar num dado que eu desejo. A gente falou disso na aula anterior, lá é um acesso direto. Né? Por uma chave, por exemplo. Eu quero ir direto numa informação. Então, isso pode ser lento. Por quê, hein? Está escrito aí, mas vamos em frente. Aqui, ó. Está escrito aqui em inglês. Para obter o bloco N, o que o sistema operacional tem que fazer? Ele tem que começar... Pode falar. Começar no início, Ele tem que começar no início. No início eu tenho, né? Lá na entrada do diretório eu tenho um bloco inicial. Do arquivo. Eu preciso frisar isso. Um arquivo tem um bloco inicial do arquivo. Então eu vou ler o arquivo, né, sequencialmente, eu pego o primeiro e vou, aí pelo encadeamento eu vou achando os blocos. Agora, se for um acesso aleatório, se o dado que eu quiser estiver no terceiro bloco, então eu tenho que posicionar no primeiro bloco, o que ele está falando aqui, ó, operances has to start at the beginning, e ler os N-1 blocos antes daquele que eu preciso. De uma vez. Então, se eu quero o terceiro bloco, o dado que eu quero está no terceiro bloco. Estou fazendo uma leitura. Aí eu necessariamente tenho que passar pelo primeiro bloco.
depois eu tenho que ir para o segundo bloco, e depois eu tenho que ir, aí eu vou chegar no bloco que eu quero. Ou seja, eu passei por quantos antes? 2. 2. Certo? Então, isso eu estou perdendo aí, eu estou gastando tempo e tal. E esse é o gancho para a gente entender a próxima técnica. Isso aqui é legal desse negócio aqui. Quer dizer, a gente tem uma técnica, tem os problemas dela, depois a gente vai para outra, dos problemas dela. Né? Para a gente entender toda a história ter um entendimento bom aí das técnicas usadas para alocar esses blocos em disco, né? E outros assuntos também. A gente, aliás, essa é a forma da gente, né? Desde o primeiro dia dessas aulas nossas, a gente está falando assim, né? Apresenta uma coisa, depois vem com um problema, depois vem outro, depois vem outro. Né? É bem a cara do que acontece na pesquisa, né? Você tem problemas, quer resolver o problema. Então, você vai pesquisar e desenvolver uma técnica, testar, fazer experimentos científicos, com rigor científico. Não, essa funciona, vamos implementar. Então, beleza. Tá claro, então, gente? Até aqui, tá beleza? Deixa eu pegar um retorno de vocês aí, tá? Então, contígua. Tá aí, Gabriel? Contígua, a lista encadeada. Legal. Agora, aí tem um truquezinho aqui que é uma tabelinha a mais. Aliás, os recursos vão surgindo. Essa técnica aqui, ela é a mesma lista encadeada, tá vendo aqui? Só que usando uma tabela na memória. E aí eu vou, sem muita enrolação, vou direto para a tabela. Dá uma olhada nessa tabela aí. Então, veja, os blocos continuam organizados, tá bom? Assim, tá? Então, na terceira técnica, os blocos continuam organizados assim. Beleza? Meu problema é que tá muito lento eu fazer acesso aleatório. Não é isso? Sim. Aí a saidinha que foi encontrada no desenvolvimento aí das técnicas foi ter uma tabela que tem essa cara aí. Quero que vocês dêem uma olhada para ver se isso faz sentido para vocês. Vocês já leram sobre isso, sei lá. Vocês estão vendo que a coluna, os números mais à esquerda representam o bloco físico. Então, imagine assim, se o meu disco tiver... vamos fazer esse exemplo. São 15 blocos. Então, isso significa que eu peguei o disco inteiro e dividi o disco em blocos. Aliás, essa é a ideia desde o início, né? Bom, não tem nada novo aí. Cada bloco do disco, eu vou indexá-lo em uma tabela. Então, tem uma tabela de 16 entradas. Aliás, eu falei 15, não são 15, não, são 16 aí. São 16 entradas numa tabela. Cada entrada representa um bloco do disco, bloco físico do disco. E no arquivo A, tá lá, o file A start here. Aqui, ó. É o arquivo A, né? Ele começa em qual bloco? Bloco 4. Então, minha tabelinha tem no bloco 4, o arquivo A começa no bloco 4. Aí, quando eu ler essa tabela aqui, qual que é o próximo? É o 7. Aí, o 7, qual que é o próximo? É o 2. 2, depois do 2, é o 10. Depois do 10 é o 12. Depois do 12, menos 1, fim. Certo. É isso mesmo, né? Do 4 vai para o 7, vai para o 2, vai para o 10, vai para o 12. Sim. Mas para que serve, então, essa tabela? Agora eu sei onde cada um está individualmente. Serve na hora de acessar. Cada um está individualmente. Para ajudar no acesso randômico lá, né? Aleatório. Quer dizer, o bloco... Mas aqui é só a posição física mesmo, né? Ó, 4 é 4 lá no disco. É um bloco 4 lá no disco. 7, aqui eu estou usando as posições físicas realmente, onde eles estão. Quando o A starts here, starta no 4, o 4 vai apontar lá, tem um ponteiro para o 7. Mas os ponteiros já não estão lá? Por que essa tabela, então? É só para aborrecer vocês um pouco.
ideia. O que que isso melhora do problema de eu ter rapidez no acesso aleatório? Porque já vai te dizer o início de cada arquivo e poderá acessar diretamente. Concordo. Aqui eu já tenho o início do arquivo A, mas eu já não tenho o início do arquivo A aqui, ó. Eu já disse para vocês que tem aqui, ó. Eu tenho uma tabela que é a entrada de diretórios. O diretório tem, para cada arquivo, eu sei qual é o bloco inicial. Eu já tinha isso. E o bloco inicial aponta para o próximo. Eu tenho que percorrer todos os blocos sequencialmente para chegar no oitavo, concorda? No ponteiro. Né? E aqui, ó, essa figura também mostra isso. Mesma coisa, sequencialmente. Vai em cada bloco e tal. O que muda se eu criar uma tabela dessa? Que eu acabei de falar. Essa tabela também estava na RAM? Acho que é principalmente esse ponto, Gabriel. Qual tabela que você está falando? Eu estou projetando essa, né? Essa tabela aí, ó. A antiga. Não, a antiga, ó, essa aqui, ó, que antiga, deixa eu voltar. Vale a pena. Essa aqui, ó, essa aqui que você está falando, essa aqui, ela continua. Essa tabela, na realidade, é uma tabela que chama Directory Entry, é entrada de diretório. Esse cara fica no... Essa tabela aqui, ela vai continuar, tá? Essa tabela fica aqui, ó. Eu vou mostrar agora onde ela fica. Aqui, ó. Ela fica... Gerenciador? Aqui, Superblock tem essa informação. É porque aqui está incompleto. Do Unix, tem mais uma informação na partição, tá? Onde armazena essa estrutura, onde tem a entrada de diretórios. Então, isso fica na partição, armazenado num pedacinho aqui. Para cada diretório já está lá a tabela, o arquivo e que o bloco começa, tá? Se você desligar o computador, óbvio, você desligou o computador, quando você liga, aí no sistema de arquivos, na partição, nesse pedaço aqui, tem lá, já está lá a entrada de diretórios. A entrada de diretórios tem os arquivos na tabela e com os blocos iniciais de cada arquivo. Tá certo? Tá lá já. Essa tabela que eu acabei de falar, que fica na disk partition, nessa estrutura aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa. Tá? Essa nova tabela que eu tô falando agora, vamos voltar lá. Que eu tô provocando aqui vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa fica na memória RAM. Por isso é que fica rápido. mas você fica na RAM, isso aí? Isso. Essa tabela, a sacada é a seguinte. Peraí. Os blocos estão lá no disco, claro. Tem uma entrada de diretório que eu sei qual, que já está gravado lá para cada arquivo, qual o bloco inicial. Já está lá. Isso não estou mudando isso, tá? Beleza. Agora, eu estou falando o seguinte. Eu tenho uma dificuldade, em termos de desempenho, de fazer acesso aleatório ao arquivo, quando eu quero buscar, por exemplo, um bloco mais rápido. Eu quero chegar no bloco 3. Eu quero uma informação que está no bloco 3. Eu quero. Só que eu tenho que passar pelo 0, 1, 2, para chegar no 3. Já falamos isso. Uma saída, que é a saída apresentada, é ter uma tabela que é carregada na memória RAM. E essa tabela, que é a FAT, certo? Ela é carregada na memória RAM. Pois bem, se ela é carregada na memória RAM, esse cara aí, o que vai acontecer? Esse aí está na RAM. Antes dessa tabela, eu tinha que ficar buscando no próprio disco. Vocês entendem? Que eu tenho que buscar no próprio disco, que eu tenho que ir lá, no disco, bloco 1, bloco 2, bloco 3, ir pelo ponteiro, só que eu estou indo no disco e estou percorrendo no disco, e a gente sabe que disco, acesso a disco é muito mais lento que acesso a RAM, claro. Então eu estou indo, bloco no disco. Estou gastando um monte de
porque é cabeçote, leitura, tudo, né? E eu estou indo nos blocos. Eu Então a não ideia quero agora vai fazer isso ser. mais. Eu quero fazer isso mais. Eu não quero ficar indo lá no disco. Eu quero fazer isso na memória RAM. Então, essa tabela aqui, ela preserva a ideia do encadeamento. Repare que está encadeado, não está? Começa no 4, o próximo é o 7. Opa, me perdi agora. O próximo é o 2, o 2 vai para o 10, o 10 vai para o 12, o 12 vai para menos 1 aqui. Quer dizer, é a mesma estrutura, porém, ela é armazenada na memória RAM. Bom, se está na memória RAM, o que vai acontecer? Bem mais rápida a pesquisa. Então, se eu quiser acessar o bloco 3, no contexto do arquivo, bloco 3, fisicamente é o 10. Né? Então, o cabeçote tem que ir para o 4, depois vai para o 7, depois vai para o 2, se a gente vai espalhado. Aí chegou no 10, que eu quero. Né? Mesmo sendo um acesso que eu quero que seja acesso direto, eu precisei passar por todos antes. E fiquei movimentando o disco, usando o disco para isso. E aqui, eu quero o bloco... Oh, meu Deus, me perdi. Eu quero o bloco 3, né? Do arquivo, que é o 10. Fisicamente é o 10. Então, o A começa no 4, vai para o 7, 7, 2, do 2 vai para o 10, 10 cheguei. Aí, quando eu chegar aqui, memória RAM, aí o que eu faço? O que o SEO vai fazer? Manda informação lá para Aí eu eu. vou lá no disco. Uhum. E pego só o bloquinho que eu quero. Eu não uso o disco para fazer todo esse encadeamento aqui para as buscas. Por exemplo, uma leitura aleatória. Tá certo? É isso. Então, como é que chama? Linked List Location User File Location Table in Main Memory. Eu acho que eu fiz isso, né? Aí vocês não viram em Main Memory. Então, a tabela de alocação de arquivos é a FAT. A conhecida FAT 32, FAT 16, antigamente, cadê? Eu acho que tem essa... agora vamos perder aqui. É porque eu puxar da memória também não é sempre muito fácil para mim, né? Aqui, ó, bloco 6, é a FAT, né? Mas FAT 16, FAT 32 são muito conhecidos até, né? Que é um sistema chamado Sistema de Arquivos lá do Windows, do MS-DOS, né? E eles usavam a FAT, certo? Isso resolveu um monte de problemas, assim, melhorou muito, muito mesmo. Mas vamos pensar no problema, né? Qual que é o problema disso? Eu vou colocar o texto aqui, vocês podem gastar um tempinho observando o texto para ver se percebem. Olha aí. É que a tabela sempre tem que estar na memória. Né? É, né? Como eu estou Gastando colocando lá. a memória RAM, claro, não tem ninguém. Como é que é aquele ditado popular aí? Ninguém janta de graça? Como é que é? Almoça de graça? Ninguém almoça. Não é? É uma... Quer dizer, você não tem uma só benefícios, não. E eu já falei disso, é o trade-off, né? O trade-off é uma tomada de decisão. Trade-off, você tem que tomar uma decisão, aí você tem uma série de elementos. Então, vamos lá. Aqui tá. Usando essa organização, o bloco inteiro está disponível para os dados. Tá certo? Além disso, né, o acesso aleatório é mais fácil. Né? Embora a cadeia ainda tenha embora ainda tenha um encadeamento, é isso que o autor está escrevendo aqui, né? Embora haja um encadeamento, deve existir um encadeamento para encontrar um determinado deslocamento dentro do arquivo. O que ele quer dizer com encontrar a given offset? É um bloco, encontrar um bloco. O arquivo ele é composto de blocos. Então, ele está chamando de deslocamento do arquivo, é o bloco. Eu estou andando, né, entre os blocos de um arquivo. Então, a cadeia, ela está inteiramente na memória. Então, ela pode ser seguida o quê? Qual que é a vantagem, né? Estou falando das vantagens. Ela pode ser seguida sem fazer qualquer referência ao disco. Já expliquei. Pô, isso é legal, cara. Isso é esperto, né? Então, como o método anterior like the previous method is sufficient for directory entry to keep a single integer. Aqui, ó. Como o método anterior, viu, Gabriel? Você também, a gente voltou um pouquinho no anterior. Da mesma maneira que o método anterior, o que é o método anterior? É a linked list. Sem a FAT.
Tem a FAT, ótimo. Né? Da mesma maneira que o método anterior, é suficiente que eu tenha o quê? Uma directory entry to keep a single integer. O que é isso? Que eu tenha na entrada do diretório só um inteiro. Que é o quê? Que vai demarcar o bloco inicial. Eu continuo tendo isso. Né? O bloco inicial. Então, como anterior, é suficiente ter entrado no diretório para manter o disco, manter um single integer, um número inteiro, e still be able to locate all the blocks no matter how large the file. E aí ainda eu vou ter condições, capacidade, enfim, de localizar todos os blocos, não importando o tamanho que o arquivo seja. Eu vou conseguir. Se o arquivo tiver, assim, sei lá, um megabyte, eu vou conseguir. Se tiver 1 gigabyte, eu vou conseguir também, porque é um cadeamento de blocos até atingir 1 gigabyte. Né? Beleza. Aliás, essa história do tamanho do arquivo é interessante também, e o iNode, ele trata isso, tá? Porque... Não, deixa quieto, depois eu falo, senão eu vou confundir tudo. A primeira desvantagem é qual? É que a tabela inteira tem que estar na memória RAM. Então, a FAT16, FAT32, muito conhecidos, né? Acho que um de vocês falou um dia desses aí que tem os pendrives, né? Então, sim, você ainda tem você ainda consegue formatá-lo, né? Com FAT32, né? Não é isso? Tem uma opção lá, né? Então, que é um sistema de arquivos tão conhecido que roda em praticamente tem uma compatibilidade anterior, né? Então você consegue usá-lo e tal. Muito bem, é isso, viu? Olha aqui. Tá, esse é o problema. Aí tem uma discussãozinha aqui. Então, imagine o seguinte, um disco de 1 TB, olha o que ele discute aqui. Vamos usar isso aqui como informação para alimentar a nossa conversa. Um disco com 1 TB e um tamanho de bloco de 1K, essa tabela vai precisar de 1 bilhão de entradas. Faz a conta aí. 1 TB, um disco de 1 TB, e se um bloco tiver 1K, cada bloco tiver 1K, eu vou precisar de 1 bilhão de entradas. Ou seja, uma entrada para cada dos 1 bilhão de blocos. Né? E voltando à tabela, é isso mesmo. Esse caso aqui tem 16 blocos, tá vendo? Então, eu vou pegar o disco e vou fatiar inteiro em blocos. Então, se o disco tiver 1 TB, eu vou fatiar o disco inteiro em uma tabela que vai ficar na memória RAM. Esse é o princípio da FAT. Então, o tamanho da FAT é proporcional ao tamanho do disco. Confere? Então, se eu tiver um disco de 1 TB, a FAT vai ter um tamanho enorme. Se eu tiver um disco de 2 TB, a FAT vai ficar maior ainda. Isso por diante. Então, é proporcional. Se o meu disco for de 500 GB, a FAT vai ficar da metade do tamanho da FAT que seria de um disco de 1 TB. Então, ela é proporcional ao disco. Cada entrada, nesse exemplinho aqui, ele está falando que cada entrada tem que ter pelo menos 3 bytes. É porque tem que caber as coisas lá dentro da entrada, né? 3 bytes. Ele está afirmando aqui, ó, cada entrada tem que ter pelo menos 3 bytes. Por questões de desempenho e rapidez na busca, o ideal é 4 bytes. Ele está afirmando isso para nós, tá? Então, pensa bem, cada entrada tem 4 bytes. O disco é de 1 TB. Então, ele está afirmando para mim que essa tabela vai ter 3 GB de tamanho. Certo? E aí? Qual o tamanho da memória RAM hoje típica de um computador? Hoje, agora. Típica. Você compra aí máquinas de boa memória RAM. 4 GB, talvez, né? Você tem até computador de 4 GB, tem computador de 16 GB. Né? Mas o típico, assim, a gente compra e é isso, né? A gente tem máquinas de 8, 16, às vezes, né? Né? É isso, por aí. Né? Máquina de uso pessoal. Se o disco dessa sua máquina tiver 1 TB, o que também é típico agora, né? Vamos combinar. Sim. Você tem um computador, você vai numa loja, compra pela internet, pode pedir 1 TB. Isso é tranquilo. Isso significa que você teria que ter uma máquina se usasse a FAT, um computador com 1 TB de disco, eu ia ocupar quase toda a memória dele só com a FAT. Credo, né? Muita coisa. Memória RAM.
Então, essa análise é interessante para a gente entender a evolução, né? O que acontece? Você resolve uma questão, mas aí vem outras e a gente vai seguindo em frente, tá? Ficou claro, gente, isso aí? Essa continha aqui, vocês podem fazer depois aí, né? É fácil de chegar nela. Não tem segredo, não, tá? Tá? É isso aí. Tá bom, então, e agora? Né? Alocação contínua, alocação com lista encadeada, alocação com lista encadeada e uma tabela de alocação de arquivos na memória. E agora chega os inodes. Né? O inode é a técnica usada hoje no Unix, por exemplo. Né? E no, acho que eu tenho que checar, mas o NTFS também usa inode. O autor afirma aqui, eu até li quando eu preparei a aula, mas eu teria que ter certeza. O Windows NTFS aqui, tá vendo? Esses certamente já vão escutar. O NTFS, que é o da Microsoft, aí, o Windows e tal, ele usa, de acordo com o autor aqui, ele usa uma ideia similar ao inode. Vamos entender o que é o inode. É uma evolução aí da forma de tratar os blocos em disco, tá bom? Estamos tranquilos com as anteriores? Porque a gente vai comparar ainda com as anteriores. Né? Show. Certo. A ideia do inode, ela é incrivelmente simples. Como qualquer boa ideia, né? É bom, então, Pensa assim, ó. A FAT, a história da FAT é que ela tem um probleminha, porque ela fica na RAM, né? Aliás, é claro. Bem grande, né? Não, mas ficar na memória RAM é normal, porque eu preciso ter controles na memória RAM e associações, né, da memória RAM com o disco para que as coisas funcionem. Usar a memória RAM é fundamental. O problema é que ela é gulosa, né? Você vai botar então, a tabela inteira na memória RAM. Peraí. Então, esse é o ponto que a ideia do inode ela é interessante. Porque o tamanho da FAT é proporcional ao tamanho do disco. Já afirmei isso. Né? Mas, na realidade, quando eu estou usando um computador, um sistema de computação, quando o sistema operacional está trabalhando, ele não precisa ter na memória RAM toda esse mapeamento do disco inteiro na memória RAM, que a FAT faz. Porque eu não estou usando tudo, na verdade. Então, claro que não, eu não estou usando os arquivos o tempo todo, todos os arquivos. Então, por que eu teria que manter todos os blocos na memória RAM? Né? Então, a essência da inode é essa. É a essência, vamos discutir os detalhes. A essência peraí, e se eu guardasse só os blocos na memória RAM, e se eu mantivesse na memória RAM apenas os blocos dos arquivos abertos? Certo. Essa é a essência. Vamos ver como isso acontece, mas essencialmente é isso. Do jeito que está aqui, ó, nessa figura, eu estou manipulando dois arquivos, o A e o B. Vocês estão vendo? Manipulando não é a palavra correta. Representados. Os arquivos A e B estão representados aí. Mas se o arquivo B estiver fechado, não está sendo usado, essa informação, está inútil aí, não vou usar. Não estou usando num instante T, né? Onde o arquivo aberto o arquivo A está aberto e eu estou manipulando ele, ok. Né? Estou varrendo. Mas o B está lá fechado e mesmo assim toda a informação de encadeamento do arquivo B, em termos de blocos, está na memória RAM e não estou usando. Ficou claro, né? Então, o inode, ele parte do princípio de que esses blocos que o arquivo usa no disco, os endereços desses blocos ficam na memória RAM apenas se o arquivo estiver aberto. Então, olha essa figura aí. Vamos assumir que nessa figura que eu estou representando um arquivo, tá bom? Tá bom? Mentalizou isso? Um arquivo. Um arquivo chamado
um arquivo chamado meutexto.txt, .doc. Ok. Legal. Era um arquivo. Aí, aquele arquivo, quando você abriu o arquivo, você chamou, está usando lá o LibreOffice. Aí abriu o LibreOffice, abriu o arquivo, o seu texto. Pá. Aquele arquivo está aberto, você tem que pressionar entende como open file, abriu o arquivo, então, o descritor do arquivo está carregado. Em um momento eu quero falar disso, tá? Do file descriptor de cada arquivo. Então, o descritor do arquivo está carregado. Então, eu já criei um descritor para aquele arquivo. O arquivo está aberto. Aí, o que eu vou fazer? O que é open file, então? Tá na memória RAM. Eu vou voltar aqui. Tá vendo aqui iNotes? Sim. Legal. Então, naquele layout do sistema de arquivos, na partição do disco, tem um espaçozinho no disco que tem os iNotes. Cada arquivo tem uma estrutura de dados chamada inode. Cada arquivo. Onde ficam os inodes? No disco, na partição. Então, assim, arquivo 1, arquivo meutexto.ott. Ele ocupa esse bloco, esse do disco. Essa informação que eu acabei de dizer, fica aí, fica aqui, ó, gravado no disco. Cada arquivo tem o seu inode. Index node, que chama, esse I. Né? Então, são índices, é como se fossem índices. Uhum. Beleza? Então, esse espaço aqui, eu tenho que ocupar o espaço em disco com os inodes. Cada arquivo sabe quais blocos que ele está usando no disco. Previamente, fica gravado lá na partição. Quando você sobe o Unix, o Linux sobe, boot, ele lê a partição e lê essas coisas todas. O superblock, esse pedacinho aqui, os inodes, né? Então ele checa tudo. Tanto que às vezes, quando você está disparando, abrindo, fazendo boot no Linux, ele pode até eventualmente parar e falar, opa, tem um inode, eu não vou lembrar as mensagens agora, mas não é incomum. Ele mostra que tem um inode quebrado, ou que tem um índice que está corrompido, e aí ele pede para recuperar. Isso acontece às vezes. E por quê? Porque ele lê isso aqui, ó. Né? Ele checa tudo. Então tá bom. Dito isso, vamos voltar para cá. Quando você ligou o sistema operacional, como eu falei, blá blá blá, ele lê os discos, o diz na partição para ver se está tudo ok, não está corrompido, ou seja, se os índices estão ok para cada arquivo e tal. Beleza. Aí você abre o seu editor de texto, o LibreOffice, e carrega o arquivo. Open File. O que é Open? O Open, Tá o certo. sistema vai lá na partição, naquela partição. Não, vai lá na partição é engraçado. Na verdade, a partição. Eu vou lá nos inodes gravados lá, né? Para aquele arquivo, o que eu faço? Carrego o inode daquele arquivo para a memória RAM. É essa clave aí, ó. Então, isso aqui é o inode do arquivo meutexto.odt. É isso, tem essa carinha aí, tá? De uma forma bem simplificada, é isso aí. Então, esse arquivo, meutexto.odt, tem os atributos dele, se é de leitura, se é de gravação, se é de escrita, se tem senha, se tem, cara, data, hora, sabe, de última gravação, uma série de atributos ficam aqui no inode, nessa parte aqui dele. Isso aqui é memória RAM, tá? Uhum. Esse aqui fica, é um exemplo de inode. E aí, em cada, o inode tem, para cada linhazinha dessa que vocês estão vendo aí, dessa representação, tem um endereço do bloco 0, endereço do bloco 1, endereço do bloco 2, endereço do bloco 3. Então, os blocos do arquivo meutexto.odt estão espalhados no disco. Certo? Podem estar espalhados no disco. E aqui, esse número sequencial para identificar que são blocos do arquivo meutexto.odt. Tá certo? Aquele meu exemplo. Então, aí tem o endereço do bloco 0, o endereço do bloco 1 e tal. São endereços de onde está no disco por determinado bloco. Tá bom? Uhum. O que pode acontecer com esse inode?
Como assim? O que pode acontecer enquanto você está editando o arquivo? Você está editando lá o seu currículo, porque está Vai precisando de aumentando? emprego, mas você é muito bom, você tem muita coisa. Então, seu currículo é gigante. E você está escrevendo o arquivo, está aumentando. Concorda? Aí você salva. Aí tá salvando. O que está acontecendo com o iNote? Ele tá aumentando, né? E vai crescendo. Então, isso aqui, ó, na memória RAM, vai crescendo. Mas lembre o seguinte, que eu não tenho tantos arquivos abertos assim. Então, isso, no geral, é tranquilo. Sim. Né? No geral, é tranquilo. Então, você vai crescendo, 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 né? E isso vai crescendo. Agora, o seguinte, o iNode também, ele tem uma estrutura onde eu posso, em algum momento, eu tenho um endereço, tá vendo aqui, ó? Porque o iNode, ele já nasce com um tamanho, tá? E aí, o crescimento dele pode ser feito por esse outro ponteiro. Então, eu posso ter um endereço de bloco de ponteiros. Então, eu aponto para outro bloco, mas agora é bloco do disco que contém outros endereços. Entende? Uhum. É um endereço que aponta para outro endereço. Então, esse aqui. Para quê? Para eu conseguir fazer algo assim, ó. Vou mostrar já a figura. Para eu ter essa cara aqui, ó. Olha só. Vixe. Eu tenho ali à esquerda tem iNode. É aquele mesmo que eu estou falando. Está na memória RAM. Endereços do disco. Cuidado, não são os blocos. Não são os blocos em si. Os blocos em si estão lá na memória. Do disco. Estão no disco, claro. Né? Ali, o que eu tenho aqui, ó, são endereços. Então, o endereço do disco, do bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, e assim por diante. Eu posso ter um endereço desse que aponta para outro endereço. E não para um bloco. E esse endereço vai ter o quê? Um bloco, nesse exemplo aqui, um bloco indireto simples. Onde eu vou ter novamente, é como se fosse, em termos assim, para vocês compreenderem, né? É como se fosse um endereço que aponta para outro endereço, que aponta para outro endereço. E vai apontando até eu chegar no último, lá que tem efetivamente o endereço do bloco. Né? Por que isso é feito assim? Para que eu não tenha que carregar o iNode inteiro na memória. Eu posso ir fazendo isso de forma incremental, Parte, vamos né? chamar assim. O que você falou, Daniel? Parte em parte, né? Que ele vai Em parte, aumentando. em parte. É. Então é meio que uma esperteza para você não ter que carregar ele inteiro. Porque se o seu arquivo tem XK lá, você não precisa carregar inteiro, você pode ir fazendo gradativamente, certo? E mais que isso, acho que mais importante que isso, é para caber tudo mesmo. Então você pode ter arquivos de. Você pode ter um arquivo gigantesco, sei lá, um arquivo de 5 gigabytes, uma imagem, por exemplo. Sim. Tá? Então eu fazendo esse sistema parece uma árvore, né? Percebe? Então Sim, é eu uma posso ir indexando endereços até chegar no último ponto. Essa imagem eu trouxe ela para vocês entenderem rapidamente, mas eu quero detalhar. Tá? Lá no material lá dirigido, lá no livro também. Tá bom? Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia do que é o iNode, assim, aquela foto, o choque, assim, né? De como é que eu consigo, então, ir endereçando endereços. Endereçando endereço ficou ótimo, né? Horrível. Eu vou colocando endereços, né? E os endereços vão apontando ou para blocos, esse caso aqui, ele aponta para onde está o bloco, ou, por esse caso aqui, ele aponta para o que é chamado de bloco indireto simples, que na realidade está composto de novos endereços que vão chegar em blocos. Tá? Beleza. Eu não vou mais aqui, não. Eu vou voltar aqui, porque eu tenho algumas coisas para dizer sobre iNodes, antes de a gente entender com mais detalhes aqueles endereçamentos que parece uma árvore ali, tá bom? Então, beleza. Onde que eu estou mesmo? Então, aqui, ó. Index node, tá? Então, esse é um termo significa index node.
mas é inode. Uhum. Então, eu tenho uma lista de atributos de endereço do disco dos blocos do arquivo. Já falei isso, um exemplo simples, tal. Deixa eu ver o que é importante aqui. Se cada... Então, aqui é uma continha simples, né? Qual que é a ideia? O inode precisa estar na memória somente quando o arquivo correspondente estiver aberto. Foi dito isso. Se cada inode ocupa n bytes, cada inode, lembrando, cada arquivo tem o seu inode. Então, Sim. se cada inode ocupa n bytes e o máximo de k arquivos podem ser abertos de uma vez, então o total de memória ocupada pelo arranjo, né, enfim, pelos inodes, em relação aos arquivos abertos, é o quê? KN. Certo. Né? Vou tirar isso aqui, porque essa cor não vai estar ajudando, não. K vezes N. Então, eu não tenho mais aquele problema do seguinte, a tabela na memória é proporcional ao tamanho do disco. Não. Isso é a FAT, certo? Certo. Agora não. O tamanho do inode, não é tamanho do inode, mas o que o inode ocupa de memória RAM, tá? É proporcional à quantidade de arquivos abertos naquele momento. Sim. Então, muda a perspectiva, né? É isso aí. Então, ele afirma aqui algumas coisinhas que eu acho importantes, mas eu já disse, né? Esse arranjo, né? Usualmente, esse array, ele é usualmente menor que o espaço ocupado pela FAT, já falei isso, né? O inode exige um tamanho de memória que é proporcional ao número de arquivos, tá? Beleza. Problema. Que engraçado. Problema com os inodes é que se cada um... Aqui, ó. Um problema com o inode é que se cada um tiver um espaço... tiver um número fixo de endereços de disco, o que acontece quando ele cresce além desse limite? O que está falando é o seguinte, não é incomum você definir assim, ó, tem um tamanho fixo do inode. Senão ele vai roubar a memória inteira do sistema. Se eventualmente eu tiver um arquivo gigantesco. Né? Mas ele fala o seguinte, se o tamanho do inode é fixo, como é que faz se o arquivo cresce? Tem que Que é dividir aquela sacadinha que eu mostrei, quis adiantar aquela figura, tá? De você fazer esse estilo de árvore. Como eu já disse, eu quero falar um pouco mais disso aqui, como é que esse endereçamento funciona, tá certo? Mas esse aqui é a sacada, quer dizer, o endereço que aponta para outro endereço, que aponta para outro endereço, até chegar no bloco, tá? Isso vai fazendo com que eu vá crescendo aqui o espaço, tá? Agora eu me perdi, muito bom, não, é aqui. Então, uma solução é reservar, tá aqui, ó, os últimos endereços do disco para dados que não são blocos. Eu vou armazenar o quê? Endereços de blocos. Então, vamos ver se... O que eu quero dizer? Você vai limita o tamanho de um inode, por exemplo. Então, cada inode aponta para cada arquivo tem um inode, você define os endereços que apontam para os blocos. Beleza. Agora, o que o sistema faz para eu tornar isso mais flexível? Para eu poder crescer essa quantidade, esses blocos por arquivo. Reserva no próprio disco espaço para quê? Para que eu armazene endereços de blocos. Ok. Você entende a ideia? Porque se eu não tiver essa caixinha aqui, ó, essa aqui, eu não tenho isso aqui. Aí eu falo que um arquivo ocupa 0, 1, 2, 3, 8, né? 8 blocos. Tá, foi feito lá. Aí se eu quiser crescer isso, então eu vou ter um endereço que vai apontar para outros endereços, e esses endereços estarão armazenados no disco, em uma parte do disco. Né? Uhum. Aí vem esse comentário aqui que eu ainda estou um pouco... Mas enfim, eu vou acreditar no autor, né? Tá bom, o NTFS. A gente é mais ligado no Unix e tal. Vocês sabem, né? O Unix ele é uma referência importante, né? Até para outros
sistemas operacionais, certo? Muito bem, beleza. Próximo assunto aqui é implementando diretórios, tá? E não perdendo, assim, o ponto onde nós estamos falando de, vou voltar só para, até para me ajudar também, aqui, ó, implementando arquivos. A implementação de arquivos, em termos de como os blocos são endereçados e organizados, é isso que eu falei. Tá? São essas 3 técnicas aí. Locação contígua, 4, né? 4. Locação contígua, lista ligada com a FAT e iNodes. Tá? O próximo assunto é implementando diretórios. Eu vou falar disso na próxima aula. Tá? Implementando diretórios. E agora, nesse finalzinho, eu vou... Aí, ó, implementando diretórios. E agora, nesse finalzinho, eu vou dar um pulo. Fica tranquilo, eu vou continuar sentado. Eu vou dar um pulo. Eu vou dar um pulo aqui para o capítulo 10, agora, rapidamente. Olha aqui, ó. Se eu conseguir aqui. Aí, pronto. Capítulo 10 aqui. Tem uma discussão sobre o Unix, que é um ponto que eu quero deixar um gancho, tá? Aqui, ó, 10. Cadê você? Processos do Linux. Aqui. Unix, Linux e Android. Tá. Tem que partir do sistema de arquivos. Tela de saída, gerenciamento de memória. Android. Onde é que tá você? Linux File System. Legal, 10 mesmo. Vou passar aqui. É porque eu marquei alguns pontos dele. Então, aqui. Ué, não é o 10, então. Tem confusão. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Então, é o 10. Aqui, ó. System Calls. Obrigado, Gabriel. É o 10 mesmo. Aqui, ó. File System Calls em Linux. Quando... Aqui eu quero usar esse pedacinho aqui. Eu vou só dar um gancho hoje para a gente falar na semana que vem sobre ainda arquivos, claro, né? File System, tá? Mas você tocar alguns pontos que eu julgo importantes para entender melhor sobre o iNode e como é que funciona quando você cria um arquivo, a determinação desse file descriptor, tá? É um complemento naquele capítulo lá geral sobre sistema de arquivos, tá? Antes da gente falar de sistema de diretórios, da implementação de diretórios, tá? Aqui, ó, o iNode, aqui, ó, essa parte aqui do Linux, ó. Aqui, ó, exatamente. Então, no ext2, que é um sistema de arquivos muito conhecido do Linux, ele tem essa cara aí. Você vê que quando eu falei lá do sistema de arquivos de forma geral, se aproxima muito disso aqui, né? Tem o superblock, descritor, grupo de escritor, bitmap de iNodes, os iNodes, está gravado em disco. E aqui os blocos de dados. Aqueles iNodes que eu tanto falei, que cada arquivo tem seu iNode, fica aqui, ó, né, gravado em disco. E aqui tem um bitmap de iNode para facilitar a localização dos blocos também, tá? Então, e nesse ponto, eu vou tratar na próxima, acho que já está de bom tamanho agora, né, senão vai ficar, é um assunto mais longo, mas eu vou tratar disso aqui, ó. A entrada de diretórios e como é que o Linux faz para chegar lá no bloco do arquivo. Desde o momento em que você faz um open file. Porque primeiro você tem que fazer um open, para depois se você estiver programando, por exemplo, em C, eu gosto de falar de C, mas pode ser outra linguagem, quando você está abre o arquivo, né? Aí você faz a leitura do arquivo, ou você cria o arquivo, create, né? Você cria um arquivo, para criar um arquivo, obviamente, ele é criado vazio, né? Ou então, quando você vai gravar no arquivo, e o arquivo já existe,
você pode sobrepor o arquivo que já existe e gravar. Enfim, tem umas discussões sobre as system calls, mas o fato é que os diretórios, o diretório, que a entrada do diretório, ela é estruturada dessa forma aqui, ó. Cada diretório tem um inode também, número de inode. Por quê? Porque o diretório no Linux, ele é um arquivo. Ele é tratado como um arquivo. Talvez vocês já saibam disso aí. E como ele é tratado como um arquivo, ele também tem um inode. Então eu preciso localizar o diretório. Aí na entrada do diretório tem o inode number dele. E aí eu tenho algumas informações sobre o arquivo, o nome dele, claro, o tamanho do arquivo, para cada um dos arquivos do diretório. Então, esse colossal aqui, ó, e esse voluminous, sei lá se a pronúncia é essa, voluminous, né, o colossal, esses dois são exemplos de arquivos. Então, tem um arquivo, esse aqui é um arquivo, esse aqui é outro arquivo, nesse diretório cuja entrada é 19. O inode number 19. E o 8, vendo aqui, ó, o tamanho do arquivo colossal, esse aqui é 80, aqui, ó, Big Dir. Big Dir também é um arquivo, esse 6 aqui é o tamanho dele, então eu quero discutir isso aqui um pouco com vocês, para a gente fixar, já no caso do EXT2, como é que funciona o sistema de arquivos, certo? Uhum. Vou deixar esse gancho aí, não vou começar, não vai estender e não vai ser produtivo, tá bom? É isso. Então, na próxima, eu vou pegar esse ponto aqui, aí eu vou mesclar com a implementação de diretórios, porque de alguma maneira eu estou falando de implementação de diretórios, tá certo? É isso. Acho que aí para hoje está de excelente tamanho, né? Ok? Gabriel perguntou uma coisa. Big Dir é um diretório. Big Dir é um diretório. É um exemplo, né, Gabriel? Tanto que aqui, tá, esse espaço não usado aqui, espaço não usado, eu comento com vocês depois. Senão eu fico com vontade de começar a falar. Tá bom? Melhor cortar. Tá bom? Tá bom, gente. Eu acho que tá de joia, né? Professor, só uma dúvida lá no inode lá. Quando a gente expande o inode, basicamente puxando um novo bloco de inode, só aquele bloco novo que vai estar no RAM ou os dois vão estar no RAM? Você fala quando o endereço, né? Tudo fica na RAM. Volta naquela imagem lá da árvore do inode lá. Eu tenho outra, eu não preciso procurar no livro. Aqui. Essa aqui, esse é o inode, essa aqui é da árvore, né? Essa aqui. Então, todos esses blocos indiretos simples ficam no RAM quando você abre ele? Por quê? Porque se eu tiver um arquivo de tamanho... Imagine que cada entradinha dessa tem 1K. 1K. 1K, 1K, 1K. Então, é o arquivo. Então, o arquivo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 10K. Aqui, ó. 10K eu já gastei. Deixa eu ser claro. 10K é o tamanho do bloco. É o bloco, certo? Sim. Então, eu estou usando o bloco de 1K, então tem 10K. Se o meu arquivo tiver 20K, então eu tenho 10K que eu já gastei aqui, esse, e de novo, 10K, 10 blocos, certo? Aí eu vou precisar desse carinha, esse endereço. Aí eu vou ter mais outros endereços aqui, por exemplo, aqui eu vou apontar mais 1K, outro K, e outro K, eu vou ter mais, sei lá, mais 10K também. Total, 20K. Se o arquivo tem 20K, eu tive que carregar, em termos de inode, né, na memória, tudo isso que eu falei, das 10 entradas aqui, certo? Mais aquele outros 10 que eu usei no bloco direto simples. Isso ficou lá na memória RAM. Mas lembra o seguinte, cada entrada dessa não gasta o tamanho do bloco, de jeito nenhum. Cada entrada dessa é pequenininha. 4 bytes. Sei lá. Certo? Cada entradinha dessa. O que está na memória RAM não é o bloco, lógico. O que está é só o endereço para o bloco. Mas se eu estou expandindo e colocando tudo no RAM, como é que eu estou salvando espaço com dessa forma aí?
Não entendi. Você tem que lembrar que a premissa é que eu só estou fazendo isso para arquivos abertos. Sim, Essa nessa parte é eu a entendi. premissa principal. Certo? Só para arquivos abertos. É boa essa pergunta, sabe por quê? Tá na minha discussão aqui, ó, marquei. Aqui, ó. Justamente, onde é que está a minha árvore aqui? A gente pode detalhar isso. Eu detalho isso, tá? Aqui, ó, single, onde é que está que eu marquei aqui, que justamente tem um cálculo. Aqui, ó. É justamente essa pergunta. Olha. O iNode contém endereço de disco, lá, os primeiros 12 blocos, então você vai alocando. Single indirect block é aquele primeiro nível. Esse aqui, ó. Esse. Uhum. Certo? E aqui tem uma discussãozinha, ó. Né, que eu vou alocando os blocos, se um bloco de 1K, endereço de 4 bytes cada um. Então eu vou aumentando. Sim, o iNode vai sendo os endereços continuam na memória RAM. Certo? Vamos falar disso? Eu falo disso melhor na próxima. Fica tranquilo. Ok. Tá bom? Não fica muito comprido. Tá certo, então. Ali, ó, tem uma continha. Não vou entrar nesse negócio, não. Ali, ó. Tem toda uma discussão ali de tamanhos. A gente conversa, pode ficar tranquilo. A gente volta nesse ponto aí, tá? Tá bom? Então você até me lembra também. Tá joia? Tá. Então tá, gente. Agradeço, viu, o tempo de vocês aí. Tá? Falou, meus caros. Abraço. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Gabriel. Tchau. Falou, então. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.